Bom dia, pessoal. Bom estar de novo com vocês aqui nas manhãs de domingo. Como a gente já avisou no grupo do KPG e também no grupo de estudos com o Rinpoche, a gente vai, a partir desse mês, começar um texto novo, um texto, caramba, assim, preciosíssimo, né? Que é o texto Criação e Completude do Django Control Lodrotae. É esse texto aqui. Na verdade, esse é o livro, né? Que a gente vai usar como referência, mas a ideia é dar continuidade àquilo que o Rinpoche começou ano passado, né? Ele se dispôs, a origem, né, disso, o Rinpoche havia se disposto a vir ao Brasil no ano passado, ou talvez 2020, né? Era a primeira ideia dele. E aí, por conta da pandemia, ele não pôde vir, mas ele entrou em contato conosco e se dispôs a dar ensinamentos para a Sangha do Brasil, inicialmente, como uma forma de compensar, né, a não vinda dele para cá. E aí ele se dispôs a dar um ensinamento desse texto do Django Control, que eu creio ele já havia dado em algum outro lugar também. E aí, a partir dessa ideia, ele começou a abrir para outras sanghas. Então, ele abriu para a sangha francesa, espanhola, alemã, francesa, espanhola, alemã, português, e a sangha anglofônica, né? Que fala inglês também, que é a língua que o Rinpoche tem dado os ensinamentos. E eu acho que para a sangha asiática esses ensinamentos não foram traduzidos, mas se não me engano haviam 5 ou 6 traduções acontecendo ao mesmo tempo, mas a ideia inicialmente eram ensinamentos para a sangha brasileira, e depois o Rinpoche foi abrindo e, enfim, no final das contas virou um ensinamento global. Ele já dava alguns ensinamentos para a sangha asiática, e aí começou a dar o texto do Django Control. No ano passado ele encerrou o estudo desse texto e aí começou a estudar ou dar os ensinamentos. No caso do Rinpoche, ele dá os ensinamentos. A gente aqui, eu prefiro dizer que a gente vai estudar juntos. O Rinpoche deu os ensinamentos sobre esse texto, encerrou em 2021 e aí iniciou os ensinamentos, em princípio, de 2 textos, que é o um ensinamento Lamrim da Niguma, Caminho da Ilusão, mas ele é um ensinamento bem profundo, assim, bem cifrado, digamos assim. E aí ele entendeu que era importante, paralelamente a esse ensinamento, dar um ensinamento para a mesma sangha do texto do Taranata que a gente já estudou, a Essência da Ambrosia. O texto que a gente andou estudando ao longo de 2 anos é o texto que o Rinpoche está dando agora. Em geral, esse é um pedido da sangha asiática. Ele abriu a possibilidade da sangha ocidental acompanhar também, então a tradução está acontecendo também simultaneamente. Mas vocês têm já o ensinamento do Taranata no site do KPG, enfim, 2 ou 3 anos, se não me engano, de ensinamentos do Lama Trilê desse texto, depois mais uns 2 ou 3 anos dos ensinamentos, né, dos estudos que a gente fez juntos, e agora o Rinpoche, portanto, fechando com chave de ouro esse ensinamento que a gente vem estudando portanto, há anos, que é o do Taranata. Em relação ao texto Criação e Completude, do Django Control, aí aconteceu o inverso que normalmente costuma ser o convencional, né? O Rinpoche, um grande mestre, dá um ensinamento e depois o que o Rinpoche costuma dizer, ele fala, olha, se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de alguma explicação, vocês procurem o Lama
aí do centro de vocês e tal. Isso para a orientação dele para todas as sanghas dele no mundo, né? Enfim, então como foi um texto que o Rinpoche escolheu, já tem uma, digamos, uma pertinência inegável, né? Na percepção do Rinpoche, na visão dele, né? Com a sabedoria dele e tal, ele entendeu que esse era um texto importante para a gente estudar. No primeiro momento, voltado para a sangha do Brasil, né? Então já tem essa percepção do quão precioso é esse texto. Depois ele costuma dizer, em geral, assim, se vocês ficarem com dúvida, como eu falei, perguntem para um lama, tirem dúvidas e daí por diante. E aí, em especial, uma pessoa aqui da Sangha, a Bia, que está aqui nos ensinamentos de hoje, fez um pedido formal para mim, pediu se eu poderia desdobrar um pouco esse texto, né, estudar junto com vocês esse texto, e eu refleti se era ou não o caso, né, pensei, mas acredito que depois da gente ter feito todo esse trabalho com o Rinpoche ao longo de 2021 e dada a densidade, a preciosidade desse texto, achei que era pertinente o pedido da Bia e achei que era importante a gente não deixar um ensinamento tão precioso como esse do Rinpoche solto, como mais um ensinamento que ele deu e, bom, eu coleciono tantos, esse é mais um e tal. Não, assim, achei que era pertinente a gente se debruçar sobre ele, até porque a gente vai ver ao longo dos anos, eu imagino, eu não imagino que a gente vai terminar esse texto em um ano, de forma nenhuma. Esse é um ensinamento bastante profundo que permeia toda a prática, né, no contexto Vajrayana. Eu acho que ele traz um grau de densidade e profundidade para uma forma de praticar o budismo, que é a forma que nós praticamos, né, no budismo Vajrayana, que não pode passar desapercebida, assim, não pode ser tomada de forma leve, daí por diante, porque senão a gente corre o risco de compreender de forma equivocada ou apressada qual é o sentido das práticas que a gente faz no budismo Vajrayana, né? Então, me pareceu extremamente pertinente a gente estudar esse texto juntos, aprofundar esse texto, para que isso possa servir digamos, de um referencial enorme quando a gente for fazer qualquer prática do budismo tibetano, seja a tomada de refúgio, seja o nondro, seja uma prática das divindades e daí por diante. A ideia, o conceito de criação e completude permeiam todas as práticas do budismo tibetano, do budismo vajrayana, tá? Então, acho que isso pode contribuir na compreensão e na prática de vocês. Por isso que a gente vai se desdobrar para aprofundar esse texto. Como é que hoje, gente, eu queria, como eu acredito que isso vai ser um estudo de anos, a minha pretensão não é esgotar isso rapidamente, mas é fazer uma leitura pausada, detalhada, aprofundada dos conceitos desse livro, né? Eu queria hoje trazer para vocês bastante como a gente vai trabalhar ao longo dos próximos anos. Então, trazer bem a parte da metodologia que a gente vai usar aqui para aprofundar nesse texto, né? Em primeiro lugar, o que a gente vai usar como referência? O texto raiz, né? Então, vocês vão ver que nesse livro aqui, que a propósito, a gente já começou a fazer a tradução dele, né? Nesse livro, nós temos o texto raiz em tibetano e a tradução em português.
Então, o primeiro trabalho que foi feito quando o Rinpoche deu os ensinamentos foi traduzir o texto raiz do Jamgon Kongtrul, né? O nome, né, do texto raiz são os pontos essenciais da criação e completude que beneficiam o praticante iniciante que inicia o caminho. Esse é o nome do texto, né? Lamshuki Gangsak Le Dampo Pala Pempei Kedzoki Nedushuso, é o nome em tibetano. Então, a primeira coisa que a gente fez foi traduzir o texto raiz. Quem acompanhou os ensinamentos do Rinpoche ao longo do ano passado e tal, tinha a possibilidade de acompanhar todo o ensinamento com o texto já em português. Então, todo o texto raiz está traduzido. Além disso, a Clarissa está preparando a primeira versão e eu estou revisando, estou fazendo a revisão da tradução do livro como um todo. Então, a gente vai ter o texto raiz como referência do nosso estudo, né? Do ponto de vista de método, aqui a gente vai sempre fazer a referência inicial ao texto raiz. Depois, a gente vai usar como referência os ensinamentos que o Rinpoche já deu desse texto para a gente. Então, vocês têm no site do KPG todos os áudios em inglês ou com a tradução simultânea, e boa parte deles, inclusive, com legenda. Achei que o trabalho de legenda ficou excelente. Talvez seja talvez depois do ensinamento direto do Rinpoche em inglês, talvez seja, acho que o trabalho mais limpo, digamos assim. Eu acho que, primeiro, quem consegue escutar o Rinpoche em inglês e tem uma boa compreensão do inglês, escute o ensinamento diretamente do Rinpoche em inglês. Eu diria, em segundo momento, se você não conseguir, acesse os vídeos que tem a legenda. Eu acho que a legenda foi muito bem feita e eu acho que com menos ruído dá para você se concentrar mais no conteúdo. Mas se você quiser usar a tradução simultânea que foi feita, também está à disposição. Por exemplo, se você for ouvir como um podcast e tal, e aí você não vai estar com a imagem na frente para ler a legenda e tal, aí você tiver dificuldade de estudar, de acompanhar os ensinamentos em inglês, aí sim aproveite a tradução simultânea que foi feita, com todos os desafios, né, que uma tradução simultânea tem, mas eu acho que também algum proveito talvez vocês podem tirar também da tradução simultânea. Então a gente vai usar o texto raiz como referente, né? Depois, os ensinamentos do Rinpoche sobre esse texto. Depois, a gente vai usar todos os comentários que a gente tem nesse livro aqui, né? Então, aqui nesse livro, vocês vão ver que tem os comentários do Trango Rinpoche, que, digamos, é um dos 2, 3, se eu tiver que colocar numa mão, ele é um dos 5 principais Khenpos da linhagem Karmakagyo vivos hoje, né? É um grande mestre, tutor da sua santidade Karmapa, então, assim, uma referência indiscutível, né? Ele deu esses ensinamentos, até aqui a gente vai ler juntos, algum tempo atrás, se não me engano, foi nos Estados Unidos, a gente vai ver, foi no Texas, em San Antonio. Então ele comentou esse texto, a gente vai usar como referência, então, digamos, a terceira referência, texto raiz, os ensinamentos do Kalu Rinpoche, os comentários do Trango Rinpoche, porque é o caminho convencional. Toda vez que a gente estudou um texto no KPG, com o Lama Trilê, com os lamas, a gente sempre fez dessa forma, né? O texto raiz e comentários de grandes mestres, para a gente ter certeza de que não há nenhuma poluição da pureza dos ensinamentos dos nossos estudos aqui. E a quarta referência, então, que a gente vai usar, além do texto raiz, os comentários gravados do Rinpoche sobre esse texto, da tradução em português que a gente está fazendo dos comentários do Trango Rinpoche, as referências que a Sarah Harding, que é a tradutora desse livro, traz também no início do livro. A Sarah Harding, ela é uma lama
ela fez o retiro de 3 anos de 1976 a 80, lá, eu não sei se foi na França, não me lembro, e a Sarah Harding ela fez esse retiro junto com como é que ele chama? O Ngao Zampo, que é um grande tradutor, e o Richard Barron. Quem já viu os ensinamentos de Natureza da Mente, Mahamudra, do Kalu Rinpoche no YouTube e tal, o precedente Kalu Rinpoche, está dando os ensinamentos, e tem um lama, ele está num trono alto e tem um lama abaixo dele, assim. Esse é o Richard Baru, é um tradutor incrível, e que foi colega dela também do retiro. Então, assim, foi uma turma que o Lama Trilê reputa uma turma seríssima de praticantes do Dharma. O Lama Trilê conhece a Sarah Harding, tem a melhor referência dela, então é uma pessoa que tem um profundo conhecimento. Teria sido, até onde eu entendi da história que o Lama Trilê contou, teria sido companheira do Lama Trilê em retiro, ou o Lama Trilê teria sido companheiro de retiro desses 3 tradutores que eu falei, ocidentais. Não o fez porque o Lama Trilê fez e apoiou completamente a realização dos primeiros retiros de 3 anos que aconteceram no Ocidente. A história, né, do Lama Trilê, o Lama Trilê entra em contato com o budismo mais ou menos em 71, em 72. Ele sai da França e vai morar em Saint-Méline, na Escócia, onde o Trungpa Rinpoche e o Akon Rinpoche montaram o primeiro centro de Dharma do Ocidente. O Lama Trilê foi para Saint-Méline com 21 anos, foi aluno do Akon Rinpoche durante um tempo, e aí o Saint-Méline convida, né, foi um movimento feito à época, um lama de grande senioridade para trazer ainda mais credibilidade para o budismo tibetano no Ocidente, convida o quem? O Kalu Rinpoche, precedente Kalu Rinpoche, né? O Akon Rinpoche, o Trungpa Rinpoche, chegam, abrem as portas, o Trungpa Rinpoche estudando na Universidade Britânica, né, de Oxford, em Cambridge, se não me engano, abrindo esse espaço de interlocução, fundando o Samelin junto com a Akon Rinpoche, e aí se convida um grande lama para trazer senioridade, ainda mais credibilidade, que eles já traziam e tal para o Ocidente. O Kalu Rinpoche chega mais ou menos, então, se não me engano, em 72 ou 73 e faz a primeira visita. E o Lama Trilê era um voluntário aí em Samelin, e aí falou que viu o Kalu Rinpoche de longe, assim, sentiu uma profunda devoção. E aí o Lama Trilê começa a seguiu o Kalu Rinpoche a partir dos anos de 72, 73, portanto, primeira leva de praticantes. E o Lama Trilê apoiou todos os retiros, os primeiros retiros de 3 anos, ele apoiou acontecerem na França, principalmente, acho que na França, não sei se na Alemanha, mas o Lama Trilê não tinha recursos financeiros para fazer o primeiro retiro de 3 anos. Então, o Lama Trilê não entrou em retiro com a Sarah Harding, com o Richard Barron, com esses grandes tradutores hoje do Ocidente, porque ele apoiou, ele ajudou a construir fisicamente todos os retiros, ajudou, enfim, na visita dos mestres para as iniciações. O Lama Trilê participou da organização da primeira visita da Sociedade de Karmapa, o 16º Karmapa no Ocidente, daí por diante, mas ele não tinha recursos financeiros para bancar o retiro dele. Então ele foi apoiando todos os retiros a acontecer, e o Lama Trilê só foi entrar em retiro de 3 anos em 85. E até então ele apoiou todos os retiros de 3 anos que aconteciam na França, porque ele passou a ser o secretário do precedente Kalu Rinpoche na França. O Lama Trilê era o secretário do precedente Kalu Rinpoche. Na França apoiou, tomou os votos monásticos em 85 e aí entrou no retiro. E fez o retiro de 85 até 88, 89, se eu não me engano. O Lama Trilê, então, tem uma tremenda referência positiva da Sarah Harding, e por isso que a gente faz o uso também, ela é uma lama hoje, também dos comentários que ela vai fazer aqui no texto, a tradução que ela faz e daí por diante. E só um detalhe que é importante, nos ensinamentos que a gente teve do venerável Taisito Rinpoche, a pedido do Kalu Rinpoche, que foi no ano passado, talvez alguns de vocês tenham participado desse ensinamento, o Taisito Rinpoche deu um ensinamento para a Sangha
do Kalu Rinpoche, para a Sangha da linhagem Champa Kagyu, né? E naquele ensinamento, o Kalu Rinpoche pediu, então, para que todos os lamas da linhagem tivessem presentes nos ensinamentos e daí por diante, alunos antigos do Kalu Rinpoche, atuais e daí por diante, e a Sarah Harden estava nesses ensinamentos. Os tradutores e os lamas, a gente estava podendo ver quem estava presente, porque tinham mais de... Caiu, né, a internet, tinham mais de 1.000 inscritos, teve que voltar e tal. E a gente conseguia ver só os lamas que estavam presentes do mundo inteiro. Uma das lamas que estavam presentes era a Sarah Harden também, o Lama Trilê estava presente, lamas do mundo inteiro, discípulos do Kalu Rinpoche, estavam presentes. Então, pode parecer exaustivo essa apresentação inicial, gente, com todos esses detalhes, mas é fundamental para um texto que a gente vai passar anos estudando, vocês sentirem total segurança em relação à credibilidade dos materiais que a gente vai manusear aqui, tá bom? Por isso, essa referência toda a Sarah Harden daí por diante. Até porque hoje a gente vai fazer a leitura desse livro pausadamente, sem pressa, em profundidade. O início do livro todo é a introdução e o prefácio da Sarah Harden. Então, é importante vocês entenderem o texto de quem que vocês estão manuseando, estudando e daí por diante. Bom, então é isso. Que mais aqui eu gostaria de falar para vocês em termos de... a metodologia que a gente vai trabalhar é essa, a gente vai ler todo o texto devagar, um progresso lento e daí por diante, mas eu reputo assim extremamente profundo e adequado para quem tem essa conexão com o budismo no Vajrayana, assim, e para entender de forma profunda mesmo, assim, qual é o sentido da prática da criação da divindade, da dissolução da divindade, o que se dá por meio desses meios hábeis, e, de certa forma, entender que criação e completude não se aplica só à prática das divindades. Toda a prática de meditação, de certa forma, trata desses conceitos. A gente, então, vai ver isso ao longo dos anos que a gente vai estudar o texto. Tá? Eu queria ter o combinado com vocês, então, quando a gente estiver estudando esse texto, a gente vai ser eu vou tentar ser bem pontual, porque depois de 2 anos de pandemia, de tantos ensinamentos online, daí por diante, é inegável, né, o nível de exaustão que essa forma de aprendizagem tem chegado, né? Então, a ideia vai ser a gente começar às 8h30 da manhã, fazer 15 minutos de meditação até às 8:45, e dar os ensinamentos no máximo de 1 hora, não pode passar de 10 horas, mas a gente deve ir até mais ou menos às 9:45, toda vez que a gente for fazer os ensinamentos, porque a gente começa às 8h30, então até 9:45, estourando 10 horas, tá? Para não cansar vocês e para a gente poder, na medida em que a gente tira a pressão sobre ter que terminar esse texto logo, ter que chegar nesse ou naquele capítulo e vai lendo ele pausadamente, eu acho que isso favorece o aprofundamento ainda maior do estudo, tá bom? Uma outra coisa que eu queria pedir para vocês, assim, vamos ver como é que a coisa pode andar entre nós, mas em princípio a gente poderia fazer alguma coisa do tipo os ensinamentos irem até mais ou menos às 9h30, né? A gente, enfim, ou às 9:45 poderia ser, e eventualmente as perguntas serem colocadas no chat. A Lívia aqui vai estar sempre aqui na sala, ou quem estiver no lado dela depois pode ler e pode perguntar. Se for uma pergunta assim mais que puder esperar, mas como de hábito, assim, se alguém, enquanto estiver dando os ensinamentos, quiser parar para fazer uma pergunta, levantar a mão e tal, falar, puxa, isso aqui eu preciso entender agora, senão vou perder o fio, vai ficar aberto
para as perguntas ao longo do ensinamento também, entendeu? Então, podem colocar no chat uma pergunta que é um pouco mais densa e daí por diante. A gente tenta reservar aí os últimos 15 minutos para uma outra pergunta que aparecer mais densa. E ao longo dos ensinamentos, quem tiver alguma dúvida e tal, e quiser levantar a mão, quiser fazer uma pergunta, a Lívia pode moderar isso para a gente e deixar esse espaço bem, bem aberto mesmo para a compreensão de vocês desse texto, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, como a gente vai fazer a leitura bem detalhada desse texto, para vocês não cansarem da minha voz e da minha leitura, a Lívia vai me ajudar com a leitura desse texto. Então, assim, eu vou pedir para ela ir lendo partes do livro para a gente, e aí a gente pode, eu peço para ela parar, e aí vou fazendo comentários, e aí a gente vai seguindo, então, o nosso estudo. Tudo bem, gente? Então, tá bom. Então, eu vou pedir para a Lívia começar. Lívia, você tá com o texto aí fácil com você? Ô, Lama, quer que eu abra ele aqui na tela? Ou não Pode precisa? ser. Pode Pode ser. ser? Ah, isso é uma coisa. Isso, pode abrir. Isso é uma coisa que eu queria pactuar também com vocês. Esse texto está sendo traduzido e eu já ia mandar um link da primeira versão da tradução, mas eu entendi que seria melhor que esse texto fosse disponibilizado para as pessoas que estão, talvez em princípio, no grupo dos estudos do Kalu Rinpoche. Então, talvez eu coloque esse texto lá à disposição. Claro, né, no site sempre fica e tal, mas pela praticidade do WhatsApp, talvez fique lá no grupo do Kalu Rinpoche. E aí, na medida em que a gente for avançando na tradução, eu vou atualizando esse arquivo, porque a gente vai fazer a tradução desse livro enquanto a gente estiver estudando o texto, para que ao final, quem sabe, a gente consiga publicar esse livro em português. Quem sabe pela luz da letra, como a gente já fez com o livro de Tara Branca, porque esse livro é muito precioso e interessa toda a Sangha Karmakagya, né? Ou toda o praticante do budismo vajrayana. Assim, é um texto muito precioso. Django Kontru é um mestre rimê, portanto, né, assim, dialoga com todas as tradições e daí por diante. Então, quem sabe no final a gente consiga ter essa contribuição também para a Sangha de forma geral. Então, vamos lá. Lívia, eu queria que você começasse lendo. Pode descer o texto. Primeiro tem uma carta do Khenpo Tsutrin a respeito da tradução desse livro. Eu queria que você lesse, Lívia, pausadamente. Vamos ler. Deve ter 3, 4 parágrafos só. O final do século XX é uma época em que as pessoas estão extremamente ocupadas, engajadas em seu trabalho, família ou assimilando um fluxo constante de novas informações. Nem sempre é fácil encontrar um lugar para praticar o Dharma num mundo tão complexo e demandante. Existe, portanto, a necessidade de apresentações claras e sucintas a respeito da teoria e prática da meditação. Essa destilação do essencial requer o mestre, alguém que não somente conheça profundamente o vasto conjunto de textos, mas que também tenha realizado o significado contido nos mesmos. Django Kontru Lodro Taye foi um mestre assim. Um dos maiores eruditos do Tibete, ele foi também um Siddha, realizado que, por meio do seu desejo compassivo de beneficiar os seres sencientes, compôs esse texto sobre as formas centrais de práticas do Vajrayana, os estágios de meditação da criação e completude. Existe um número quase incalculável de textos que tratam destes temas, demasiados para que uma pessoa só consiga estudá-los e praticá-los. Então, esse texto, que resume os pontos essenciais, é extremamente útil. Para novos estudantes que não sabem ao que recorrer, ele é um guia no caminho direto e claro. E para estudantes antigos, ele codifica e reúne num só lugar os principais pontos de uma miríade de explicações. Há muitos anos atrás, eu sugeri a Sarah Harding que ela traduzisse essa composição. E estou muito feliz de ver seu trabalho concluído, que seja causa de imenso benefício para os seres sencientes e limitados em número. Khenpo Tsutrin Gyatso Rinpoche, Kathmandu, Nepal. Bom, gente, então vocês vejam aqui nessa carta, né, que o MARPA, o Instituto MARPA, que é um instituto de tradução de textos, né, essa carta que o Khenpo Tsutrin, que também é outro grande Khenpo,
da linhagem Karma Kagyu, o que ele traz aqui como informação fundamental, né? Algo que é muito comentado, a quantidade de textos e explicações e ensinamentos relacionados aos ensinamentos do Senhor Buda são enormes, né? Uma vida só não seria suficiente para conseguir estudar tudo. Então, a possibilidade de você sintetizar esses ensinamentos sem perder a essência e tal, ela fica circunscrita a mestres que tanto sejam eruditos, mas que também tenham a virtude, a qualidade da realização da prática. São poucos mestres que têm essa habilidade, essa faculdade. O Jamgon Kongtrul Lodrö, que é um dos grandes mestres do século XIX, é uma dessas pessoas capazes de fazer isso, né? O Jamgon Kongtrul Lodrö foi um mestre Rimé. A gente vai ter uma parte aqui do texto que vai falar um pouco da vida do Jamgon Kongtrul Lodrö, mas foi um mestre Rimé, respeitado por todas as tradições, revivou uma série de tradições do budismo tibetano. Ele foi um dos detentores da linhagem Champa Kagyu e da linhagem Karma Kagyu. Portanto, no momento em que o Jamgon Kongtrul Lodrö passa a ser o detentor dessas duas grandes linhagens, a gente tem de novo aqui, né, o cruzamento que a gente já viu em outros momentos da história dessas duas linhagens acontecer de novo. Seja na época que Mochopa e Gampopa, Mochopa, né, o principal discípulo de Khyentse Neljo, né, o primeiro detentor da linhagem Champa Kagyu, né, que recebeu as práticas, os ensinamentos diretamente das Nigumas, das Dakinis, Niguma e Sukhasidi, né, Khyentse Neljo. Ele transmite a linhagem para Mochopa, e ele passa a ser o segundo detentor da linhagem Champa Kagyu. Mochopa, depois que morre Khyentse Neljo, sai para praticar e encontra Gampopa num local de meditação, numa caverna de meditação, e eles se reconhecem como sendo mestres e tendo sido mestres e discípulos ao longo de vidas e vidas. Então, nesse momento, o detentor da linhagem Karma Kagyu transmite os ensinamentos para o detentor da linhagem Champa Kagyu e vice-versa, e o Kalu Rinpoche, o presidente Kalu Rinpoche, vai dizer que essas duas linhagens, então, elas passam a ser co-irmãs desde esse período, né? Para além do fato de Niguma ser irmã de Naropa, né? Então há todo um relacionamento próximo dessas duas linhagens. Se dá quando o Jamgon Kongtrul Lodrö passa a ser o detentor dessas duas linhagens, né? E o que é dito, por exemplo, é que é uma do Jamgon Kongtrul Lodrö, né? Para vocês verem, então, quão próximo está da nossa linhagem, do nosso próprio mestre, e daí por diante. Lama, acho que o senhor está travando. É isso mesmo, pessoal? Isso, eu até tirei a imagem para ver se ficava melhor. Está travando um pouco. Tá, eu tirei também, vamos ver se melhora. Voltou? Foi aqui a minha internet, gente. Não foi a de vocês, não. Estão me ouvindo bem? Agora sim, Lama. Não, foi a minha. Acabou entrando aqui outra internet, que é a de casa aqui, mas está tudo restabelecido agora. Então, eu estava dizendo o quanto esse ensinamento que a gente vai estudar está próximo à nossa realidade, é próximo da nossa linhagem, e faz todo o sentido, portanto, aprofundar esse texto. Você quer voltar com o texto na tela? Ou não precisa também? O que você acha? Como Depois você a gente, que depois a gente duas imagens, aí eu só estou tentando deixar a qualidade aqui da transmissão melhor. Tá bom. Uma outra coisa que essa carta do Khenpo Sutrin comenta, e que eu acho que é importante, mais para o final, ele vai dizer o seguinte: esse é um texto que traz informações tanto para praticantes iniciantes, quanto ele vai dizer, né,
quanto para os praticantes mais antigos, né, ele decodifica os principais pontos profundos dos ensinamentos. Ou seja, é um ensinamento que você pode passar uma vida estudando esse ensinamento e você vai encontrar uma coisa nova que você achava que, bom, já tinha entendido ou que já tinha compreendido tudo que o texto trazia e daí por diante. É extremamente profundo esse texto para quem tem experiência na prática e tal, e é extremamente didático para quem está começando no caminho. Para quem eventualmente entrou no caminho e sempre achou o budismo vajrayana uma coisa meio difícil, meio complexa e daí por diante. Como pode, né, o budismo, que não é uma tradição teísta, ter tantas divindades? O que é isso? Que contradição é essa? Como é que isso se dá? O texto vai trazer uma série de desdobramentos sobre essas questões e que eu acho que elucidam os praticantes nos seus diferentes níveis, né? Então, essa é uma referência que o Khenpo Tsutrin traz também na carta dele da tradução. Vamos passar para o prefácio, Viviane? Prefácio. Enquanto estava em retiro, de 1976 a 1980, comecei a ler textos tibetanos sobre visualização, numa tentativa de compreender o que supostamente eu deveria estar fazendo e por quê. Só uma coisa, Lívia, que eu não comentei. Esse prefácio é da Sarah Harding, tá? Então ela está escrevendo em primeira pessoa aqui. Quem está falando é essa tradutora que é lama e tal, e que eu comentei que fez o retiro de 76 a 80. Ela que está trazendo essas informações aqui iniciais, só para vocês terem esse contexto. Desculpa, Lívia, pode continuar. Tudo bem. Há muita riqueza de informações em tibetano, e minha pesquisa provou ser gratificante e reconfortante. Desde o retiro, conheci muitos estudantes ocidentais do budismo tibetano, que faziam práticas de visualização, porém sem poderem se beneficiar de algum tipo de explicação. Apesar de haver, surpreendentemente, muito pouco questionamento sobre o tema, um sinal sem dúvida de grande fé, eu senti o desejo de ajudar a preencher essa lacuna na transmissão do Dharma. E, em 1987, traduzi um texto curto. Eu não sei ler porque eu acho que é em alemão. Isso é a transliteração do tibetano, né? É Kedzo Nyamlemdor Dukitam. É uma maneira de fazer ela até explica aqui tecnicamente, né? Quando vocês pegarem textos com essa grafia, que loucura é essa, né? Isso é uma maneira, para quem sabe ler em tibetano, na nossa grafia, identificar, porque o tibetano ele tem prefixo, sufixo, letra sobrescrita e daí por diante. Então tem ba, sa, ka, o ya, e, d. Então é que. Esse que aqui, na verdade, desse B, S, K, Y, E, D, que é criação. Dzog é completude ou perfeição. Por exemplo, vocês vão ver uma nota de rodapé, e esse é um conceito fundamental, né? A gente, quando estava traduzindo o texto inicialmente do Rinpoche, a gente chamava o texto de criação e conclusão. Mas conclusão, numa lógica de processo de prática, faz sentido, porque você faz a fase de criação, depois você dissolve a visualização, mas é um termo pobre, ele não traz a ideia que se trata aqui do texto, né? Então, Dzog seria conclusão, ou, por exemplo, quando a gente está falando em Dzogchen, Dzogchen, a tradução grande perfeição. Então, aqui ele está lendo o nome do texto, que é Kedzo, criação e conclusão, pontos principais, né? E é uma maneira, você pode ler tanto na grafia tibetana ou quando você quer entender do que se trata e precisa localizar prefixo, sufixo e tal, ele vem escrito desse jeito. E depois a Sarah Harding vai dizer até que, olha, mas eu não me ative muito no texto a usar essa grafia porque é uma tecnicidade que às vezes acaba tornando o texto muito poluído. Mas isso aqui, portanto, é o nome do texto curto, da versão curta desse texto que a gente está estudando aqui, Lívia, em tibetano, tá bom? Obrigada, Lama.
Então, em 1987, traduzi um texto curto, de origem incerta, sobre esse tema, para usá-lo como texto de ensinamento. Durante esse trabalho, pedi esclarecimento sobre certos pontos para Khenpo Tsukrim Gyatso Rinpoche e seu assistente Tenpa Gyatsen. Naquela época, Khenpo Tsukrim me introduziu a este texto de Jangol Kontru. Aí ela repete o nome. Criação e Completude. E sugeriu que eu traduzisse. Eu encontrei listado em 2 índices separados das obras completas de Kontru, localizado no volume Cha, do Tesouro dos Vastos Preceitos. Aí eu já não sei, lá não melhor o senhor ler. O Gyatsen Kadzo. No entanto, apesar dos esforços diligentes de Susan Minhait na Biblioteca do Congresso e da minha própria busca através da biblioteca do falecido Chogyam Trungpa Rinpoche, não encontramos as páginas do texto. Posteriormente, com base numa informação de Khenchen Trango Rinpoche, foi revelado que esse texto estava ausente. Emprestado foi a palavra usada, dos volumes originais, quando da produção dos blocos de madeira mais recentes. Então, o que chegou às minhas mãos foi a misteriosa fotocópia de Khenpo Tsukrim. Só um comentário aqui. O que ela está dizendo é o seguinte, e isso acontece muito, assim. Os textos em tibetano, eles eram... Não sei se vocês já viram a imagem, mas você tem um bloco de madeira feita por um artesão com as letras em tibetano, e depois você coloca ele tá todo manchado de tinta, e aí você coloca um tecido por cima e passa uma madeira por cima, e era um jeito mais ancião, digamos, de fazer as impressões, né? Então eram blocos, digamos, entalhados na madeira que continham as palavras em tibetano, e eles assim eram printados. Ainda dá para ver gente printando esses textos. Se você for em algum monastério na Índia, ou no Nepal, ou no Butão, você vai ver que tem gente que ainda printa os textos assim. E o que acontece é que às vezes falta um ou outro bloco e daí por diante, ou uma parte, porque os textos são muito grandes, uma parte desses textos alguém usou para um outro ensinamento e daí por diante. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer o meu retiro de 3 anos, a parte do texto, uma das partes principais do texto que eu deveria usar no retiro de 3 anos, que é o texto das preliminares comuns, especiais, Mahamudra, não é um Gabum, me fugiu agora o nome em tibetano, mas é um texto que a gente usa diariamente. A gente foi para a Índia comprar os textos para o retiro, lá em Mirik, né, no monastério do Bokhara Rinpoche, porque lá eles têm uma gráfica, e na época eu não tinha clareza, eu me preparei para fazer o retiro de 3 anos, mas eu fiquei um tempo na dúvida, eu achava que eu não estava preparado ainda para fazer o retiro, mas eu fui para a Índia receber as iniciações, e eu acabei indo para Mirik no momento em que estava lá o Lama Trilê com todos os candidatos ao retiro, eu também estava lá com eles, falei, não, eu vou também decidir. E aí, vendo todos aqueles textos maravilhosos, e aquele momento tão especial, eu falei, acho que por via das dúvidas eu vou comprar todos os textos também, vai que eu retomo a ideia de fazer o retiro de 3 anos. Então eu também adquiri toda a coleção Champa e os outros textos que precisavam para o retiro lá no monastério de Mirik, e trouxe os textos e tal. Quando eu fui começar o retiro, e eu fui abrir o Lama Trilê, bom, volume K, abre aí na página 8. Quando eu abri na página 8, o meu texto, que estava saindo fresquinho lá do monastério, estava sem essa parte do texto. Porque a coleção tem vários outros textos, né? Ali eram 15 páginas, digamos, de um volume, um texto que deve ter umas 500 páginas, entendeu? Mas exatamente aquele texto relacionado às preliminares especiais não estava lá. Alguém, como diz aqui, o texto também pegou emprestado. Alguém foi lá e falou, eu preciso lá... Pegou essa parte do texto e não tinha... E o meu texto ficou sem, entendeu? Aí o Lama Trilê fez cópia para mim dessa parte, e era o texto que eu mais tinha que usar, enfim. Então o que ele está dizendo aqui é que
o texto lá da Biblioteca do Congresso, se não me engano, na Inglaterra, essa parte do texto da criação e completude, alguém tinha pego emprestado, estava faltando, entendeu? Então, a cópia que ela usou foi uma cópia que o Khenpo Sutrin deu para ela, porque os originais, ou faltou os blocos de madeira para imprimir essa parte do texto, ou alguém, um praticante, né, antes desse texto ter ido para a biblioteca, né, assim, para o museu, aquilo era um texto de prática. Provavelmente alguém só tirou essa parte, fazia esse texto individualmente, e quando esse texto chegou na biblioteca, estava faltando essa parte, então não adiantava ela consultar isso na biblioteca, porque essa parte estava faltando. Para vocês terem uma ideia, gente, então assim, a gente vai estudar o texto, mas eu vou trazendo várias curiosidades daí por diante, que eu acho que enriquece um pouco o nosso estudo também. Vários textos que a gente traduziu no KPG, do tibetano para o português, quando a gente vai fazer a tradução, o Lama Trilê buscava os textos originais e, assim, não se assustem. Quando a gente ia ver de onde o Lama Trilê estava pegando os textos originais, ele buscava os textos, às vezes, de 3, 4 monastérios diferentes, porque na hora de imprimir havia algum erro na impressão, não estava tão visível, né? Assim, a impressão. O Lama Trilê foi várias vezes nessa biblioteca do Congresso, em outras bibliotecas da Alemanha, e ele tirou foto dos blocos de madeira. Então a gente falava, o Lama, como é que essa parte aqui é K ou K? Aí o Lama Trilê ia lá no arquivo dele e pegava uma foto do bloco de madeira do Congresso para ver. Ele falava, não, aqui no original é K, não é K. Assim, eu olhava e falava, não é possível. A pessoa não existe. Ele tem a cópia dos blocos de madeira originais das bibliotecas espalhadas no mundo, dos textos que a gente traduzia, porque na hipótese da gente fazer a transposição desse conteúdo do tibetano para o português ou para o francês, alguma coisa não ser traduzida errada e você não macular o Dharma. Então, era fundamental ter certeza de que o que a gente estava traduzindo tinha esse link direto com os textos originais. Nesse caso aqui, mas acho que está totalmente tranquilo, os textos, o texto que a Sarah Raj usou para traduzir foi um texto que o Khenpo Sutrin deu para ela, que é do Instituto Marpa de Tradução. Então, assim, gente, estamos, apesar da parte do texto ter sido emprestada, digamos, não está na biblioteca do Congresso americano, né? É a biblioteca em Washington, pode ficar tranquilo que é um texto que o Khenpo Sutrin emprestou para ela, e ela usou várias outras referências. A gente está em casa, não se preocupe, tá bom? Só uma curiosidade aqui. Como eu falei que a gente não vai ter pressa para estudar esse texto, gente, nós vamos interromper várias vezes para trazer informações e conteúdos, tá bom? Espero que não seja incômodo para vocês. Vai lá, Lívia, pode continuar. Ficou na minha mesa por anos. Em 1990, durante um período de intensa crise pessoal, por alguma razão eu recorri a esse texto em busca de refúgio, traduzindo furiosamente por diversas semanas. Naquele momento pensei, se eu pudesse ter somente um livro numa ilha deserta, seria esse. Eu voltei a trabalhar sobre ele durante vários anos, fazendo perguntas a qualquer lama instruído e generoso que passasse no meu caminho. Nesse sentido, eu gostaria de mencionar especialmente Pokhara Rinpoche, sucessor de Kalu Rinpoche e detentor da linhagem Champa, Khenpo Donyo Rinpoche, Khenchen Trangu Rinpoche, Khenpo Palden Sherab Rinpoche, Khenpo Tsutrin Gyatso Rinpoche. Ao chegar à tradução com o original, Tuku Tondo Rinpoche e Lobsang Yalumpa foram extremamente generosos. E ao ler a tradução para o inglês e a introdução, Dr. Reginald Ray, Joe Townsend e Fletcher Chamberlain ofereceram encorajamento e sugestões valiosas. Há muitos outros que contribuíram de uma forma ou de outra. Agradeço a todos. Finalmente, com o apoio de Constance Miller e Emily Bauer, da Wisdom Publications, o trabalho chegou pelo menos a alguma forma de conclusão.
Na tradução de um ensinamento tão profundo, as melhorias poderiam ter continuado por muito tempo, talvez para sempre. Mas parece ser tempo de compartilhar com outros, de acordo com a intenção original, e aceitar a responsabilidade pelos meus muitos erros ou mediocridade, com a aspiração de que o poder original brilhe através de tais falhas. O esforço é dedicado à continuidade da influência benéfica das atividades do grande Kyab Kalu Rinpoche. Sarah Harding, Boulder, Colorado, 1996. Eu esqueci de mencionar, a Sarah Harding, ela é professora da Universidade Naropa, que fica em Boulder, no Colorado, desde 92. Então, ela também tem essa referência. Eu achei legal deixar esse texto aqui para né, e mencionar para vocês, né? A Sarah Harding foi aluna do presidente Kalu Rinpoche, tá naquele encontro que a gente de ensinamentos que a gente recebeu do Taisito Rinpoche, a convite do atual Kalu Rinpoche, né? Assim, para mostrar esse vínculo. Portanto, quando ela dedica esse livro, né, a continuidade da influência benéfica das atividades do grande Kyabje Kalu Rinpoche, e sabendo, né, do vínculo, né, que ela tem com o atual Kalu Rinpoche e tal, isso dá conta da continuidade desses ensinamentos, do vínculo que há de mestre e discípulo, e, portanto, a preciosidade do ensinamento que a gente vai estudar aqui nos próximos anos, tá bom? Gente, então, seguindo a ideia da gente ser pontual, eu queria abrir aqui para alguém que queira fazer algum comentário, tem alguma dúvida. Como eu falei para vocês, é um dia mais de explicar um pouco a metodologia que a gente vai usar para estudar esse texto. Vocês vão ver quando a gente passar aqui, depois do prefácio, tem uma boa parte de introdução, que é um texto da própria Sarah Harding, detalhando, né, assim, fazendo um percurso dos ensinamentos budistas até chegar no budismo tântrico, né, ou vajrayana, e depois algumas características dos conceitos de criação, completude, daí por diante. A leitura do texto vai ser um pouco mais lenta, porque é um texto mais longo, né? É uma introdução que ela faz de mais ou menos umas 20 páginas desse livro aqui, e que a gente já está, como eu falei para vocês, bem avançado nessa tradução da introdução. Depois, quando a gente entrar no texto raiz mesmo, a gente vai linha por linha, né? Então, sabe aquelas partes que você, quando está estudando recebendo os ensinamentos, falando, mas o que de verdade o mestre quis dizer nessa linha aqui que ele falou? A gente vai ficar, se preciso for, um dia inteiro naquela linha do texto em tibetano, para aprofundar e entender exatamente do que se trata, tá? Então, esse formato da gente ler o texto mais corrido e tal, como a Lívia está fazendo, vai ser mais no início dos nossos encontros. Depois, quando a gente chegar no texto raiz mesmo, é importante ter essa introdução para contextualizar o que a gente vai receber, mas quando a gente entrar no texto raiz mesmo, vai ser ler 2 linhas, parar e passar, se for o caso, o dia naquelas 2 linhas, entendeu? Ou 2 estrofes e daí por diante. Só para vocês entenderem um pouco como é que a gente vai trabalhar ao longo dos anos nesse texto. Mas eu queria aproveitar os 5 minutos aí que faltam para a gente para abrir para vocês, para saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta e seguir daqui para frente. Alguém queria comentar alguma coisa? Queria agradecer, Lama. Obrigada. Muito, muito, muito feliz. Acho que a Sangha vai ganhar muitíssimo. Muito legal. Obrigada mesmo. Obrigada. A Sangha é que devia te agradecer, né, Bia? Como eu falei para vocês, tem a Bia, que é uma praticante antiga e tal, e que sempre traz dúvidas pertinentes, daí por diante, que pediu para que nós desdobrássemos o estudo desse texto. E como eu sei da seriedade do compromisso dela enquanto praticante, é um pedido que não poderia passar desapercebido e era pertinente mesmo. Foi ao encontro do que eu imaginava. Eu não queria... dói meu coração imaginar que as pessoas colecionam ensinamentos dos Rinpoches, imaginam que, bom, já recebi esse ou aquele ensinamento e tal, e não se debruçam para refletir profundamente do que se trata, entendeu?
Então, quando o Kalu Rinpoche se dispõe a trazer esse ensinamento para a Sangha do Brasil, depois abre para o mundo inteiro e daí por diante, as pessoas acompanham. Ele fez de forma enxuta essas explicações, mas com muito conteúdo lá dentro. As pessoas falam, bom, check, né? Eu já vi esse texto de criação incompleta, eu já recebi do Kalu Rinpoche e tal. Seria uma perda de oportunidade incrível não parar e olhar em detalhe isso que o Kalu Rinpoche trouxe para a gente. E eu acho que vai na linha do que a gente sempre fez no KPG, né? De pegar um texto, de aprofundar e daí por diante. Dessa vez a gente teve a oportunidade de receber direto do Kalu Rinpoche. Então vamos aprofundar ele, vamos detalhar, não vamos deixar ele passar, escapar pelo vão dos nossos dedos assim, não. Vamos parar e olhar com calma. Então foi essa a ideia. Eu que agradeço, Bia, e acho que a Sangha tem que te agradecer também. Imagina, Lama, imagina. Obrigada mesmo. Obrigada. Imagina. Alguém mais, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Então tá bom, gente. Como eu disse para vocês, acho que a gente, até para tirar o melhor proveito dos ensinamentos, é importante a gente ser pontual, né? Então, para não cansar e começar a perder, a gente vai ter essa regularidade de levar os ensinamentos até por volta das 15 para as 10, estourando até 10 horas. Caso apareçam dúvidas, o debate seja mais intenso, a gente tem essa margem de 15 minutos, tá bom? Então, se por hoje é só, vamos fazer a dedicatória e a gente retoma esse texto na semana que vem. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, possa eu liberar todos os seres do oceano de Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Boa semana, pessoal. Cuidem-se. Semana que vem, então, às 8h30, a gente retoma o texto, tá bom? Boa semana para vocês. Obrigada, tchau, Lama. tchau. Boa semana. Obrigada. Agradeço a oportunidade.